Ela sempre acreditou que não precisava de ninguém, mas tudo mudou quando conheceu Hyun, o garoto capaz de desarmar suas defesas com um simples sorriso. Será que ele realmente gosta dela ou tudo não passa de um jogo perigoso? Curte, compartilha e se inscreve para mais vídeos como esse. E se quiser dar aquela força extra é só virar membro do canal. Agora vamos pro vídeo. A história começa com um jovem ao telefone questionando quando foi que ele disse que namoraria a garota do outro lado da linha. Ao ouvir aquelas palavras ela congela em choque e a latinha de suco escorrega de sua mão caindo no chão. A cena então volta algumas semanas antes. No dia em que Soo-young participou do encontro às cegas do seu departamento, sua primeira aparição foi dentro de uma livraria silenciosa onde folheava alguns livros. Próximo a ela um homem atraente passava as páginas de um romance. Logo uma garota se aproxima perguntando se ele era solteiro e pedindo seu número. Ele entrega sem hesitar e ela agradece com um sorriso radiante. Observando a distância, Soo-young não pôde deixar de notar o quanto ele era bonito sem saber ainda seu nome nem que se tratava do mesmo homem da cena inicial. Pouco depois outra garota também se aproxima pedindo seu contato e mais uma vez ele entrega sem esforço. Soo-young assiste a tudo em silêncio surpresa por ver tantas garotas se aproximando dele, até que essa segunda garota resolve ir até ela pedindo seu número antes de se afastar feliz ao lado das amigas. Soo-young sem se impressionar pensou consigo mesma que ele devia dar o número para qualquer uma que pedisse. Logo seu celular tocou e a voz de Hyeri surgiu do outro lado lembrando sobre o encontro às cegas que ela estava cobrindo naquele dia. Enquanto isso a garota que havia conseguido o número de Hyun tentou ligar mas descobriu que o número simplesmente não existia. Atendendo a ligação de Hyeri, Soo-young confirmou que iria como havia prometido. A amiga provocou dizendo que ela deveria aproveitar a chance para sair com alguém que gostasse, mas Soo-young rebateu dizendo que preferia ser rica e sem trabalho viajando pelo mundo em um cruzeiro particular do que lidar com essas coisas. Encontros às cegas a deixavam desconfortável, sempre cheios das mesmas cantadas previsíveis. Hyeri riu mais uma vez lembrando que mesmo assim todos iam, porque era assim que relacionamentos e até o amor começavam, quando as pessoas fingiam não notar umas às outras. Soo-young era estudante da Universidade de Jonier, uma escola prestigiada à beira-mar. Ela era uma solitária voluntária, alguém que não se interessava pelos outros e muitas vezes era comparada a um gato introvertido que escolhia a própria solidão. Embora se sentisse estranha diante de pessoas novas, não era por rejeitar companhia mas por natureza reservada. Sua única amiga próxima era Hyeri. Às vezes se perguntava quem poderia se apaixonar por uma loba solitária como ela. Para Soo-young amor e laços com estranhos significavam pouco. Ela só queria paz, como óleo que alivia articulações rígidas. Ainda assim, apesar de sua relutância, aceitou substituir a amiga no encontro às cegas. No local do encontro, alguns rapazes começaram a perguntar sobre seus hobbies. Ela contou que gostava de escrever, assistir filmes, colocar tarefas domésticas em dia, caminhar e visitar bibliotecas. Mesmo sem ter grande habilidade social, tentava responder da melhor forma, mas por dentro só desejava que alguém a mandasse para casa. Um dos rapazes elogiou dizendo que era esperado de alguém do departamento de escrita criativa. Comentou sobre seus hábitos independentes chamando-a de boa em ficar sozinha. Constrangida, Soo-young temeu ter soado rígida demais e rapidamente acrescentou que também gostava de passar tempo com outras pessoas, achando que sua recuperação soara natural o suficiente. Outra garota a acusou de estar mentindo apontando que ainda faltava alguém chegar. Um dos rapazes confirmou que o último convidado havia dito que estava a caminho, e quando finalmente apareceu, tratava-se de Si-han. Imediatamente Soo-young o reconheceu da livraria. Seus amigos o provocaram por ter chegado atrasado comentando quanto tempo haviam esperado, confirmando que todos tinham a mesma idade. Então ele sugeriu que falassem de maneira mais casual. Soo-young percebeu o quanto ele interagia naturalmente com o sexo oposto. O grupo ria e se provocava compartilhando histórias sobre seus hábitos solitários e sua tentativa desajeitada de se explicar. Hyun riu discretamente, deixando-a desconfortável ao pensar que, no fundo, também não era imune a elogios como aquele. Ela sabia que encontros às cegas sempre vinham recheados de comentários forçados e gestos exagerados, uma dinâmica a qual jamais se acostumaria. Um dos rapazes sugeriu um jogo de bebida adulto enquanto outro tentava conquistar uma garota perguntando sobre o shampoo que usava e elogiando o cheiro. Para Soo-young tudo aquilo parecia encenado. Ao olhar para Hyun pensou que seria muito melhor se todos agissem de forma natural como ele fazia. Logo, um rapaz de óculos anunciou animado um jogo de bebida em 10 minutos, fazendo Soo-young suspirar por dentro e desejar estar em casa. Em seguida outro se aproximou oferecendo sorvete e convidando-a para ir junto. Mas antes que aceitasse, Seong-yoon a interrompeu entregando o sorvete que havia recebido de brinde no restaurante. Mesmo um pouco derretido,
e embora ele não fosse seu tipo, pelo menos a livrou de uma situação indesejada. Alguns comentaram com inveja como homens atraentes conseguiam tudo com tanta facilidade, mas Su Yung, nada impressionada, reconheceu aquilo como um truque antigo. Conforme os jogos continuavam, ela perdia uma rodada atrás da outra, tendo que beber mais e mais a cada derrota. Os amigos comentaram que nunca tinham visto alguém perder tanto seguido. Ofereceram levá-la para tomar sorvete e clarear a cabeça enquanto alguns rapazes saíam para fumar, mas Su Yung recusou dizendo que ficaria. Os amigos apenas pediram que não fugisse antes de saírem. Ela pensou em aproveitar o momento perfeito para ir embora escondida, mas bem quando decidiu sair, Seong-eun apareceu outra vez. Ela suspirou diante do azar de timing e perguntou se ele fumava. Ele negou de imediato, explicando que odiava cigarros pelo gosto e pelos riscos à saúde. E mesmo sem que ela tivesse pedido sua opinião, não pôde deixar de notar como ele falava de forma suave e natural. Ele percebeu que ela já estava levemente alterada e a provocou dizendo que agora parecia bem mais relaxada do que com o jeito rígido de antes. Notou que até estava puxando conversa e falando com um leve tom nasal, o que ele brincou dizendo que usaria para provocá-la depois. Ela protestou dizendo que ele mal a conhecia, mas ele a corrigiu afirmando que na verdade conhecia sim, tinha até memorizado seu nome, Su Yung, acreditando que ela nem se daria ao trabalho de lembrar o dele. Confusa, ela perguntou o que queria dizer com aquilo e ele explicou que eram simplesmente de tipos muito diferentes. Para ele essa diferença era óbvia. Contou que gostava de surf e de todos os esportes aquáticos, se comparando de brincadeira a uma foca. Já ela admitiu não ser ativa nem esportiva, acreditando que não havia motivo para qualquer conexão. Ainda assim ele a incentivou a continuar falando, dizendo que talvez encontrassem algo em comum, até que ela revelou gostar de coisas fofas e mostrou seu cachorro Shaun, de 3 anos, que descreveu como adorável. Ele concordou, mas antes que a conversa avançasse ela se apressou dizendo que precisava ir ao banheiro. Hyun a acompanhou receoso de que tropeçasse por causa da bebida. Ela se assustou ao perceber que o banheiro ficava do lado de fora, entendendo que ele tinha descoberto sua tentativa de escapar. Enquanto isso os outros notavam sua ausência e se perguntavam se ela havia sumido de novo sem avisar. Hyun a encontrou escondida e prometeu guardar segredo sobre sua fuga. Ela aceitou, mas por dentro notou surpresa que esperava sentir nele o cheiro de álcool e perfume e em vez disso captou apenas um leve aroma de shampoo. E nesse instante percebeu que desde o começo já estava condenada, que o erro havia sido dela por causa dele. No fim Hyun pediu seu Instagram marcando a primeira conexão pessoal entre eles, mas Su Yung respondeu que não usava redes sociais. Ele pareceu surpreso e perguntou se realmente não tinha nenhuma conta. Ela confirmou que não. Ele murmurou pensativo e então pediu seu número de telefone. Ao questionar o motivo ele disse que era apenas curiosidade e que ela não precisava dar se não quisesse. Ela se perguntou se trocar números era algo normal em encontros às cegas como aquele. Ele admitiu que queria pedir outra coisa, mas desistiu no último instante, sugerindo que ela fosse embora antes que os outros começassem a suspeitar. As garotas próximas cochichavam, notando que ele ainda não havia voltado. Su Yung hesitou, explicando que já estava planejando sair, mas sentia que o momento não era adequado. Hyun percebeu sua dificuldade e se ofereceu para ajudar. Ela duvidou que ele soubesse o momento certo, mas ele garantiu que bastava seguir seu sinal. Contando até 3 pediu que ela corresse, e quando começou de repente a pegou de surpresa. Mesmo assim ela seguiu suas instruções enquanto ele dizia para não olhar para trás nem para ele, apenas seguir em frente. Durante a corrida ela questionou por que ele estava saindo junto e ele respondeu que também estava indo para casa. Preocupada disse que os outros poderiam interpretar errado, mas ele apenas riu dizendo que mal entendidos faziam parte de encontros às cegas. Então perguntou se correr não lhe fazia bem. Ela confessou que não, exausta e sem fôlego, revelando claramente o traço de uma vida caseira e sem preparo físico. Ao chegarem na encruzilhada, Hyun disse que iria por outro caminho, prometendo falar bem dela no grupo de mensagens. Ela agradeceu e prometeu retribuir o favor algum dia. Ele riu perguntando como faria isso sem sequer saber o número dele. Então ela entregou o celular para que ele digitasse. Mais tarde, sua amiga quis saber como havia sido o encontro e se alguém tinha demonstrado interesse. Su Yung contou que alguém havia pedido seu número. Animada, a amiga se empolgou querendo ouvir a história romântica da amiga, aparentemente sem emoções, chamando-a de homem de lata. Mas Su Yung pensou melhor e disse em voz baixa que aquilo talvez não significasse nada. Admitiu que tinham trocado números apenas por educação
educação e nada além disso. A amiga quis saber que tipo de homem ele era e Su-Yung explicou que ele parecia gostar de estar cercado por mulheres, dando seu número sempre que pediam, mas a amiga corrigiu dizendo que na verdade ele não havia dado número nenhum. Pediu uma foto e ao ouvir o nome dele reconheceu de imediato. Contou que já o tinha visto diversas vezes no EPA. Curiosa, Su-Yung perguntou se ele era famoso e a amiga explicou que sua família possuía uma empresa de construção naval e acumulava uma fortuna enorme. Comentou que muitos rumores giravam em torno dele e a alertou para ter cuidado pois poderia ser um mulherengo. Embora nada fosse confirmado, Su-Yung pensou em silêncio que a amiga provavelmente tinha brigado novamente com o namorado. Mas ela insistiu que só queria proteger a amiga inocente. Para Su-Yung não havia motivo para preocupação, ele mesmo havia dito que raramente usava o KakaoTalk. Lembrou da mensagem em que ele explicou que não costumava checar o aplicativo à noite e que um atraso de 2 a 3 horas nas respostas era algo normal. Enquanto isso, Hyun percebeu que desde aquele dia não havia recebido nenhum contato dela. Um amigo perguntou para onde ele ia e ele respondeu que iria fazer algo divertido. Ele notou que ela estava usando a mesma pulseira novamente, comentou que devia gostar muito dela e perguntou se não iria sentar. Os pensamentos de Su-Yung mostravam seu desconforto. Estar ao lado de alguém com quem não tinha intimidade a deixava inquieta. Hyun a provocou dizendo que ela estava agindo de forma distante de repente. Ela explicou que estava apenas cansada por ter tido aulas da sua área mais cedo. Ele confirmou que seu curso era de escrita e perguntou o que ela escrevia. Hesitante, ela respondeu que escrevia thrillers inventando no momento para soar confiante. Para sua surpresa, ele demonstrou interesse genuíno dizendo que queria ler algum de seus trabalhos. Ela recusou rapidamente e ele prometeu não insistir. Um grupo de garotas passou cumprimentando Hyun com entusiasmo e perguntando para onde ele estava indo. Su-Yung observou em silêncio, lembrando dos rumores que tinha ouvido. Percebeu quantas amigas mulheres ele parecia ter e se questionou se sempre fora tão naturalmente simpático e sorridente. Pensando bem, conseguiu entender por que ele havia agido daquela forma desde o primeiro encontro. Não era apenas com ela que ele se comportava assim. Balanço do ônibus refletiu que provavelmente só tinha sonhado com ele porque havia cochilado enquanto conversavam, mas agora notava o cuidado sutil que ele tinha em evitar encostar nela, o que a fazia pensar demais na situação. Sentiu-se desconfortável, hesitando até em deixar que sua perna encostasse na dele mesmo por acidente. Repetiu para si mesma que era apenas uma perna e não deveria importar. Nesse instante o semáforo lá fora ficou vermelho como se fosse um presságio. A voz de Hyun quebrou o silêncio chamando seu nome. Logo Kunji apareceu cumprimentando-o ao lembrar de seu nome e ele respondeu com uma observação leve antes dela ir embora. Su-Yung acompanhou a cena entendendo que ele perguntava nomes com tanta frequência que talvez aquelas palavras de antes não tivessem tanto significado. Um aviso em seu celular mostrou uma nova mensagem no KakaoTalk. Era Hyun perguntando quando ela planejava retribuir o favor que havia prometido. Ela lembrou de ter agradecido dizendo que um dia pagaria a dívida e ao perguntar o que ele queria recebeu como resposta apenas um pedido de café. Ela sugeriu mandar um cartão virtual, mas ele esclareceu que preferia se encontrar pessoalmente. Su-Yung notou sua rapidez de raciocínio, mas também sua seletividade. Percebeu que ele evitava franquias e pensou em como alguém tão consciente do próprio charme conseguia atrair as pessoas sem esforço. Os amigos o provocaram comentando sobre sua riqueza e aparência e perguntaram se ele tinha noção do quanto era privilegiado. Ele apenas riu admitindo que já tinham percebido. Insistiram dizendo que ele devia estar trocando mensagens com alguma garota, mas ele negou rapidamente. Su-Yung refletiu que Hyun era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido e isso a deixava sem saber como agir perto dele. A amiga notou seu olhar distraído e perguntou se ela estava mesmo conversando com ele. Su-Yung admitiu que nem entendia direito por que estava trocando mensagens casuais com ele no Kakao. Pouco depois ele desejou que aproveitasse o festival e encerrou a conversa de repente. Ela o chamou em silêncio de pessoa fantasma por terminar exatamente no mesmo instante em que ela estava prestes a encerrar também. A amiga achou impressionante dizendo que ele devia ter namorado muitas garotas para ser tão perceptivo e a incentivou a cumprimentá-lo caso se encontrassem no festival. Perguntou ainda se ele sabia que Su-Yung estava lá, lembrando que muitos do departamento dele estavam circulando de uniforme para paquerar. Su-Yung respondeu que não eram próximos e a amiga logo mudou de assunto, sugerindo que visitassem uma barraca de leitura de tarô. Ao se sentarem, a cartomante perguntou se não fazia pouco tempo que a amiga de Su-Yung havia terminado. Su-Yung pensou em silêncio como tinha conseguido escapar daquela leitura até então, enquanto a amiga confirmava que estavam realmente dando um tempo após uma briga. A cartomante garantiu que uma oportunidade de reconciliação apareceria em breve. Animada, a amiga insistiu para que Su-Yung também tivesse sua sorte lida. A mulher a observou atentamente dizendo que ela parecia cautelosa e demorava para se abrir, mas quando fazia entregava tudo de si para
pessoa que amava. Por dentro, Su-young descartou aquilo pensando que só vivendo para saber. Refletiu mais uma vez sobre como o amor e os laços emocionais lhe pareciam distantes comparando-se a uma máquina que precisava apenas de óleo para as engrenagens. Mesmo assim, respondeu com educação, fingindo dar crédito à leitura. A amiga advertiu para ter cuidado com as pessoas, afirmando que a cartomante era certeira. Su-young perguntou se ela realmente acreditava e a amiga admitiu que no fundo queria acreditar porque parecia convincente. De repente, o celular da amiga vibrou com uma mensagem do namorado pedindo para se encontrar já que estava por perto. Imediatamente, Su-young disse para ela ir, garantindo que estava bem e lembrando para não desperdiçar a chance. Agradecida, a amiga prometeu retribuir comprando uma refeição no dia seguinte. Quando a amiga partiu, Su-young se perguntou por que ela parecia tão feliz enquanto, por dentro, a própria amiga se preocupava com o momento repentino daquela mensagem. Su-young refletiu que como alguém mais confortável na solidão jamais entenderia por que as pessoas riam e choravam por causa de algo como o amor, por uma simples mensagem ou notícia, por um instante passageiro que talvez não significasse nada no futuro. Mudavam entre alegria e tristeza. Concluiu que se o amor era tão breve quanto pétalas de cerejeira caindo, talvez fosse melhor nem começar. Ainda assim, reconhecia que era graças a pessoas assim que ela conseguia viver. Logo uma voz chamou seu nome. Um rapaz se aproximou dizendo reconhecê-la do encontro às cegas do departamento. Ela o cumprimentou com educação enquanto tentava lembrar o nome dele. Sugeriu que passassem um tempo juntos já que ambos tinham ido sozinhos. Su-young explicou que já estava acompanhada, mas ele insistiu garantindo que não a deixaria desconfortável e propondo ao menos dividirem uma refeição. Sentindo-se ainda mais pressionada, ela repetiu que já tinha companhia e que planejava contatá-la. Nesse momento, seu celular vibrou com uma mensagem de Hyun perguntando o que ela estava fazendo e rindo. Questionou se não era realmente algum fantasma observando de longe. Perguntou também sobre a amiga e ela ficou inquieta pensando se ele estaria por perto. O rapaz ao lado percebeu sua expressão distraída e quis saber o que havia de errado. Então Hyun enviou outra mensagem rindo novamente, esclarecendo que não estava próximo dela, mas sim em uma loja na diagonal do outro lado da rua. Su-young ficou ainda mais inquieta ao lembrar que a amiga havia comentado sobre os rapazes do departamento dele sempre usarem uniforme para paquerar garotas enquanto ele estava vestido de forma casual. Ele a provocou dizendo que parecia estar se divertindo. O outro rapaz insistia para que ficasse dizendo que seria um desperdício se separarem depois de se reencontrarem. Irritada, ela pediu para Hyun parar de rir. Ele perguntou se ela precisava de ajuda. Ela hesitou questionando por que ele a ajudaria, mas ele apenas respondeu que não importava. Ela se apressou em esclarecer que não era isso que queria dizer e ele sorriu de canto perguntando se ela queria saber por que ele continuava ajudando. Ao admitir que sim, ouviu dele uma resposta simples, que era apenas porque tinha vontade. O homem ao lado pressionou de novo, sugerindo que ficassem juntos até sua companhia chegar. Frustrada, ela se perguntou por que ele insistia tanto em segui-la. Nesse momento, os olhos dela e de Hyun se encontraram e ele sorriu, chamando-a para ir até ele, dizendo para falar que sua companhia já havia chegado. O insistente quis confirmar se era verdade. Su-young o chamou de ridículo em silêncio, sem entender sua própria vontade de seguir o jogo de Hyun. Lembrou das palavras dele sobre agir sem motivo, percebendo que ele muitas vezes fazia coisas apenas por querer. Então apontou para Hyun e disse que sua companhia estava ali. Pensou que ele era apenas menos desconfortável de se estar perto em comparação ao outro, mas se recusava a admitir que fosse realmente alguém agradável de acompanhar. Hyun notou a movimentação ao redor e comentou que ela deveria ter segurado sua mão. Depois perguntou se ela queria passar um tempo com ele agora. Ele já havia pago as bebidas, deixando Su-young surpresa. Ela o chamou exigindo saber por que tinha mentido sobre ter planos com ela. Ele explicou que simplesmente tinha a sensação de que algo poderia acontecer e pretendia comprar café caso encontrasse alguém. Su-young não conseguia entender como ele conseguia ser tão encantador sem esforço algum. Tinha sido assim desde o primeiro encontro, quando puxou o assunto e ofereceu ajuda sem que ela pedisse. E naquele dia ele havia feito mesmo mais uma vez. Ela se recordou dos avisos de que era preciso ter cautela com pessoas que se mostravam boas demais logo no primeiro contato, e essa ideia permaneceu rondando sua mente, a ponto de perguntar diretamente se ele fazia parte de alguma seita. Ele reagiu, surpreso antes de rir, garantindo que não, deixando-a ainda mais confusa sobre o motivo de continuar sendo tão gentil com ela.
Ele achou divertida chamando-a pelo nome com uma risada. Soo-young refletiu que ele não tinha motivo algum para ajudá-la ou pedir seu número e percebeu que sabia quase nada sobre ele. Decidiu então perguntar o que fazia. Ele respondeu de forma brincalhona dizendo que se fossem falar sobre isso ela deveria ficar mais um pouco em vez de ir embora. Seus pensamentos vagaram recordando o que sabia dele. Aquele era Kao Ji-un, conhecido como o estudante mais atraente do departamento de ciências, e que havia sido presidente do conselho estudantil por 3 anos consecutivos no colégio. Quanto mais conversavam, mais claro ficava que ele era completamente diferente dela, o que tornava sua aproximação ainda mais estranha. Ele se perguntou em voz alta por que nunca tinha sabido dela antes. Ela respondeu de forma direta dizendo que era natural não tê-la notado, já que sempre ia para casa assim que as aulas terminavam sem ficar no campus como ele. Ele a provocou comentando que ela não era nada fácil. Uma voz de cantor de rua ecoou pelo ar cantando. Soo-young questionou por que alguém como ele teria interesse nela e ele apenas respondeu que poderia se interessar. Ela se perguntou em silêncio o motivo de ele sentir aquilo. O cantor continuou entoando versos sobre se apaixonar como em uma história de romance. Foi então que ela percebeu o olhar de Hyun fixo nela. Ele explicou que justamente por ela esconder tanto sobre si sua curiosidade só aumentava. Já tinham falado bastante dele e agora era a vez dela compartilhar. Pega de surpresa, Soo-young ouviu quando ele a provocou ainda mais dizendo que ela era conhecida como mestra do romance, famosa por vencer todos os concursos de romance que participava. Chocada, ela exigiu saber como ele descobrira e ele admitiu ter perguntado às garotas no encontro às cegas. Embora dissesse não conhecer os detalhes, ela pensou consigo mesma que ele mentia. Acusou-o diretamente perguntando se havia lido suas histórias e ele confessou ter visto apenas o início, até uma cena de beijo em que o protagonista encostava a mocinha contra a parede. Sua mente disparou se perguntando se ele havia dito aquilo apenas para constrangê-la desde o começo, como se tivesse feito uma investigação sobre ela. Envergonhada, gritou para que parasse de falar. Ele quis saber por que ela ficava tão nervosa com algo que deveria deixá-la orgulhosa. Ela respondeu firme, dizendo que não era da conta dele e exigiu que parasse de rir. Ele concordou, prometendo que só pararia se ela explicasse o motivo de tanta vergonha. Ele garantiu que sim, e então ela explicou que era óbvio que lhe faltava experiência e que por isso era constrangedor escrever cenas tão românticas. Ele pareceu entender, soltando apenas um leve murmúrio de reconhecimento enquanto se ajeitava, reclamando que suas pernas doíam. Com uma risada, sugeriu que encontrassem um lugar para sentar e beber algo. A vergonha de Soo-young apenas aumentava sem entender por que ele insistia em deixá-la daquele jeito. O tom de Hyun mudou quando perguntou diretamente se ela não gostava do próprio romance sobre o qual escrevia. Disse que para escrever melhor deveria ganhar experiência real e até viver momentos assim por conta própria. Garantiu que não falava apenas por falar e Soo-young ficou sobrecarregada, como se sua mente tivesse travado diante de um comentário tão inesperado. Repetiu para si mesma que precisava manter a calma, já que sua única defesa era disfarçar emoções. Respondeu que às vezes pensava da mesma forma e então comentou sobre a apresentação que haviam visto antes, dizendo que se estivesse lá com alguém poderia ter encostado a cabeça no ombro dessa pessoa enquanto ouvia. Hyun respondeu de forma natural dizendo que ela deveria ter se apoiado nele, já que fingiria não notar. Chocada, ela questionou em silêncio se aquilo era flerte e se precisava saber como reagir. Em sua mente se imaginou como uma máquina agora diante de uma crise. Comparado à sua pouca experiência, o nível de Hyun parecia muito mais alto, fazendo-o soar como um inimigo impossível de vencer. Então perguntou por que ele fingiria não perceber e ele respondeu que era simplesmente porque queria, usando a mesma justificativa de sempre. De repente ele pediu que ela não olhasse para o lado e ao perguntar o motivo ele explicou que havia pessoas se beijando nas escadas próximas. A surpresa de Soo-young foi imediata, mas ele acrescentou outro detalhe dizendo que o casal estava de uniforme escolar. Ela perguntou se ele tinha visto direito e ele confirmou, descrevendo como os lábios deles ainda estavam colados sem se desgrudar. Percebeu que ele sabia exatamente até onde podia ir, cutucando o suficiente para provocar uma reação, mas sem nunca ultrapassar seu espaço pessoal. Ele perguntou se havia sido provocativo demais e ela admitiu em silêncio que ele deixava as pessoas estranhas. Logo explicou que não eram estudantes de verdade, mas sim adultos que tinham alugado uniformes em uma barraca próxima, como muitos faziam em encontros nos parques de diversão. Então perguntou se ela gostava desse tipo de coisa. Ela respondeu que encontros de uniforme não eram seu estilo, achando aquilo infantil. Enquanto Soo-young refletia, percebeu que as pessoas costumavam ter um sexto sentido sobre os outros. Para ela, Hyun era um mundo desconhecido, impossível de ler, tendendo mais para o lado perigoso. Foi então que ele disse que provavelmente seria diferente se tentassem esse tipo de encontro juntos. Perguntou se ela não tinha curiosidade de ver como seria com ele. Quanto a seu próprio julgamento, ela percebeu que sim. Perguntou o que ele faria se ela admitisse estar curiosa e ele foi direto
direto ao perguntar se ela queria ir a um parque de diversões com ele. Sua mente congelou percebendo que não era isso que tinha querido dizer, pensar apenas em como seria ir a um parque com ele. Entrou em pânico se perguntando que diferença faria ir com ele. Sua cabeça girava tentando esclarecer o que havia dito mal formulado que soava como se quisesse passar tempo com ele. Hyun reagiu com falsa decepção dizendo que tinha achado que ela realmente queria sair com ele e que tinha criado expectativas à toa. Ela pensou em como ele continuava dizendo coisas estranhas mesmo em momentos assim. Decidida a inverter o jogo, jogou a provocação de volta apontando que parecia ser ele quem queria passar tempo com ela sozinho. Ele sorriu de leve e disse para ela adivinhar, chamando ela de escritora e desafiando a descobrir sozinha. Su-young sentiu a frustração aumentar, ficando cada vez mais incomodada com a constante presença dele perto demais de seu espaço. Por dentro o alertou para não ultrapassar sua linha e ele respondeu de forma casual, garantindo que ainda não tinha cruzado. Confiar esse peso à sua única amiga Rieri não era uma opção, já que odiava o olhar preocupado que ela sempre lhe dava. Fora Rieri não tinha mais ninguém, embora percebesse que havia outro tipo de companhia, uma artificial, recorrendo ao chat, um confidente digital com quem podia falar de forma prática sem carregar o peso das emoções triviais. Confessou à inteligência artificial que alguém tinha descoberto um segredo seu e agora usava isso para provocá-la. Contou que escrevia romances, algo que queria manter privado pela vergonha, mas que Hyun havia descoberto sozinho e agora usava para zombar dela. O chat respondeu que situações assim realmente eram desconfortáveis, mas lembrou que a reação dos outros não definia o valor dela nem de seu trabalho. Questionou ainda se as provocações dele vinham de má intenção. Ela recordou de quando ele disse que deveria experimentar o romance na prática em vez de apenas escrever e se perguntou por que diria aquilo. A inteligência artificial ponderou que talvez ao ver seus textos tivesse pensado que a experiência real poderia enriquecer sua escrita ou que fosse apenas conversa leve para provocar uma reação, poderia até ser interesse disfarçado em brincadeira. Ela considerou essas possibilidades irritada pelo fato de que sua reação parecia entretê-lo. O chat esclareceu que algumas pessoas demonstram interesse de maneiras incomuns, mas se o comportamento dele desrespeitava seus limites, então ela deveria reconsiderar qualquer conexão. Su-young levou o conselho a sério e decidiu que precisava se afastar. Planejou quitar a dívida que tinha com ele para que não houvesse mais motivo de contato, lembrando que ele tinha se adiantado em pagar pelas bebidas no festival. Acreditava que assim poderiam se distanciar naturalmente, então enviou uma mensagem oferecendo-se para pagar um café e perguntando se ele estaria livre no dia seguinte. Em outro lugar, Hyun ria com uma garota dizendo que tinha visto algo engraçado e oferecendo-se para mostrar. No dia seguinte ele respondeu à mensagem de Su-young dizendo que a esperaria em frente às escadas do primeiro andar. Ela o encontrou imediatamente ao chegar, lembrando a si mesma que aquele seria o dia em que começaria a manter distância. Refletiu que no fundo nunca haviam sido tão próximos assim. Enquanto caminhavam, ele perguntou se ela pretendia ir ao café do campus, comentando sobre como o lugar costumava ter poucos assentos. Ela achou aquilo preciosismo, se perguntando por que a quantidade de lugares importava tanto. Ele explicou que apenas queria sentar de frente para ela enquanto tomavam café, chamando-a de autora Nin e lhe entregando algo para segurar porque continuava caindo do bolso. E pensou amargamente sobre a notoriedade que ele carregava. Ele minimizou dizendo que não era tão conhecido quanto ela imaginava. Percebeu de repente que ele havia descoberto o site onde suas histórias eram publicadas. Lembrou a si mesma que se continuasse se sentindo desconfortável com suas atitudes, talvez bastasse dizer com calma que não gostava da forma como ele a tratava. Ela o confrontou perguntando por que continuava tentando ultrapassar a linha e ele devolveu a questão querendo saber se ela não poderia simplesmente deixá-lo cruzar. Quando ela rebateu dizendo que isso exigia até verificação adulta, ele garantiu que não estava tentando provocá-la. Embora ela o lembrasse da promessa anterior de não fazer isso, de repente ele percebeu que tinha ido longe demais. Ela exigiu que não olhasse seu celular e ficou nervosa. Ele então pediu desculpas sinceras, admitindo que a piada havia passado do limite, dizendo que sua reação tinha sido fofa demais para resistir e prometendo não repetir. Su-young se arrependeu em silêncio de ter se envolvido com Hyun, mas ao encarar o brilho sorridente dos olhos dele não conseguiu expressar sua frustração. Pensou que deveria ter falado antes, mas se limitou a dizer com firmeza para que não falasse mais daquele jeito. Lembrou que não era do tipo que se aproximava através de palavras casuais como ele fazia e que até mesmo seu pedido de café soava vazio. Ainda assim admitiu para si mesma que uma parte de suas palavras era verdadeira, a parte em que dizia estar interessado.
Ele a incentivou a adivinhar o que significava, mas tudo o que ela sentia era um colapso interno. Confusa, se perguntou qual era o sentido daquilo, já que nunca tinha ouvido nada parecido e não sabia como reagir. Ele respondeu de forma casual, dizendo também não saber, deixando-a ainda mais perdida enquanto perguntava para onde ela estava indo. O café ficava ali perto, mas os pedidos estavam acumulados, com uma espera de 10 minutos. A questão sobre o que ainda estava quebrado permaneceu sem resposta, terminando apenas em um riso constrangido. Logo o assunto mudou quando ele perguntou o que Soo-young costumava fazer quando saía. Ela admitiu que quase não saía, mas sempre aparecia quando as amigas chamavam, porque uma delas era muito próxima. Ao atravessarem esse momento, a conversa mudou de novo quando ele perguntou sobre namorado. Soo-young recordou a si mesma que não saía muito e detestava lugares cheios, se perguntando em silêncio por que ele sempre levava o assunto para esse lado. Ele comentou que devia ser mesmo a questão da multidão, reconhecendo que isso dificultava as coisas, e perguntou se não se tornava mais fácil quando estavam apenas os dois. Instantes antes do atendente anunciar que os americanos estavam prontos, disse que a dívida estava quitada e saiu depressa, se despedindo com uma risada, enquanto Soo-young murmurava que esperava não vê-lo mais. Apesar da postura controlada, sua vida havia mudado drasticamente desde que os negócios do pai desmoronaram de repente. Ela tentou tranquilizá-lo, garantindo que estava tudo bem, insistindo que viver em uma casa menor não era problema. Ela recusou qualquer mesada, declarando-se adulta capaz de enfrentar a vida sozinha. Repetia para si mesma que usar seus talentos era algo bom, escrevia histórias provocativas, juntava prêmios de concursos e vivia sua juventude de forma solitária, enquanto colegas como Yui notavam que ela evitava encontros sociais e ganhava fama de reclusa. Convencia-se de que estava bem, mas algo naquele dia parecia diferente. Um único comentário aleatório de alguém a deixou inesperadamente abalada. Soo-young sempre acreditou que não se importava com os outros, isolando-se do mundo sem considerar quem poderia se interessar por ela ou por quem ela mesma poderia se sentir atraída. Aquela observação vaga, porém compreensível, permanecia em sua mente sem explicação clara. Ao perceber Ryun parado em silêncio olhando para ela, uma sensação estranha e leve como uma brisa de primavera percorreu seu corpo. Incapaz de ficar imóvel, seus passos aceleraram até que se viu correndo sem perceber que estava aceitando a chegada de uma nova estação. Notou que seu plano de ontem para se distanciar já tinha falhado. Mesmo que removesse todas as desculpas, sabia que ele criaria novos motivos para permanecer perto. Suspeitava que talvez ele tivesse deixado algo de propósito com ela para obrigá-la a devolver, e como não podia simplesmente evitar, decidiu elaborar outro plano. Colocaria o objeto discretamente sobre a mesa dele quando não estivesse por perto e sairia. Ao tentar executar a ideia, Soo-young acabou esbarrando em outro garoto. Seong-yoon, que estava próximo, comentou que parecia doloroso e perguntou se seu nariz estava bem. Ela tentou sair rápido sem olhar para trás, garantindo que estava tudo bem, mas questionando em silêncio por que a reação dele soara tão diferente. Afinal, não havia motivo para agirem como se existisse algo entre eles, já que ele vivia provocando. Mas enquanto refletia, começou a suspeitar que as provocações poderiam ser na verdade uma forma de demonstrar interesse. Pela primeira vez, Soo-young começou a entender o motivo de suas atitudes. Não era para zombar dela. Todas as dúvidas se transformaram em certeza quando percebeu que o motivo pessoal que ele havia insinuado era sobre ela. Mesmo tendo duvidado, agora aceitava essa verdade. Sobrecarregada, sentiu a mente travar e tentou se prender à realidade, lembrando que estava lidando apenas com os AirPods que tinha deixado de lado. Distraída em seus próprios pensamentos, admitiu para si mesma que não desgostava da conexão que começava a se formar entre eles, rindo nervosa enquanto deixava que ele segurasse sua mão novamente. Mesmo que agora entendesse o motivo das ações de Ryun, Soo-young ainda se sentia insegura, já que tudo aquilo era novo para ela. De repente, um pensamento lhe veio à mente. Pessoas escrevem romances melhores quando os vivem de verdade. E uma faísca de curiosidade a impulsionou a seguir em frente. Finalmente permitiu que ele segurasse sua mão, aceitando em silêncio os sentimentos desconhecidos que começavam a crescer. Logo uma garota se aproximou, chamando por Ryun e questionando quem estava ao lado. Ele a apresentou como apenas uma amiga, e ao ouvir isso, Soo-young refletiu em silêncio sobre o peso daquelas palavras, enquanto ele a olhava com um leve sorriso, provocando ao perguntar se não era exatamente isso que ela mesma havia dito. A garota se apresentou como Jian e ambas trocaram cumprimentos. Jian convidou Soo-young para visitar a barraca do clube, explicando que haviam trabalhado duro na preparação do evento de divulgação. Comentou que ela e Ryun vinham se encontrando todas as terças à noite para planejar, destacando o esforço. Ele acrescentou que Jian tinha feito a parte mais difícil. Ela pediu para Soo-young passar na barraca antes de se despedir. Soo-young disse que só tinha passado para devolver os AirPods de Ryun. Surpresa, Jian se perguntou em voz baixa se eles não
não vinham se encontrando em segredo, mas ainda assim conduziu Soo-young até a barraca com um sorriso sugestivo. Enquanto isso, Hyun refletia se não estava exagerando ultimamente, mas admitia que as reações de Soo-young eram tão divertidas que não conseguia evitar continuar. Na barraca, Jian começou a explicar as atividades do clube, convidando-a a jogar um minigame oferecendo um prêmio para quem vencesse. Soo-young se perguntou se observar os outros falharem era realmente considerado diversão. Hyun percebeu que ela queria ir embora, mas ela se conteve, afinal nada havia mudado só porque tinham segurado as mãos mais cedo. Jian pediu que ela se concentrasse, dizendo que a condição para jogar era entrar no clube. Soo-young recusou e se preparou para sair, mas Jian ofereceu um meio termo, dizendo que abriria uma exceção, então explicou as regras. Seria um jogo de par ou ímpar em que os jogadores adivinham, encerrando quando alguém acertasse. Ela notou que no ano anterior o prêmio havia sido secreto, mas acabou sendo um par de AirPods. Jian disse para que escolhesse um oponente entre os membros do clube. Acabou que Soo-young ficou frente a frente com Hyun, que afirmou que ela o estava encarando e por isso queria enfrentá-lo. Provocou dizendo que era algo bom, já que ele era a única pessoa dali que ela conhecia e por isso seria o mais fácil de ler. Mas Soo-young rebateu, afirmando que justamente por ser o mais difícil de entender foi nele que ela pensou. O jogo começou com ele oferecendo que ela desse o primeiro palpite. Ela respondeu séria enquanto ele perguntava se deveria pegar leve. Revelou sua resposta como par e continuou a brincar. Irritada, ela decidiu revidar, usando a mesma tática para desconcertá-lo e achar uma brecha. Chamou seu nome e chutou ímpar, perguntando se ele mostraria o resultado. Ele respondeu que era par, mantendo a calma. Ela pediu confirmação mais uma vez e ele reafirmou. Mas o resultado saiu como ímpar, levando-o a comentar sobre uma aparente falta de confiança entre os dois. Soo-young questionou o que confiança tinha a ver com aquele jogo enquanto ele se preparava para a vez dele. De repente perguntou como ela tinha se sentido ao segurar sua mão mais cedo, claramente sabendo como a deixar nervosa. Soo-young percebeu que ele conseguia prever exatamente o que dizer para tirá-la do equilíbrio e decidiu ativar seu espírito competitivo fazendo o mesmo. Admitiu que tinha ficado nervosa e que era a primeira vez que tentava esse tipo de jogada em uma situação real. Ele achou sua sinceridade divertida, comentando como ela conseguia dizer coisas assim de forma tão aberta. Seus olhos claros a percorreram devagar com a mesma curiosidade de sempre. Ela percebeu que o tempo todo ele estava apenas se divertindo em observar suas reações, mantendo o olhar sobre ela como se estivesse na palma de sua mão, agindo como se soubesse de antemão cada resposta dela. E isso a frustrava, pois odiava ser a única a se sentir assim. Se perguntou se ele não gostava de vê-la nervosa e esperou uma reação, mas para sua surpresa ele respondeu de forma inesperada. Admitiu que seu coração tinha acelerado. Foi só então que Soo-young conseguiu perceber com clareza que algo realmente havia começado entre eles. Enquanto o jogo continuava, ele perguntou se as bolinhas em sua mão eram pares e questionou como ela conseguia dizer certas coisas e ainda manter a compostura. Ele a provocou sobre o tamanho pequeno de suas mãos, avisando que ela não teria como escapar. Seus nervos dispararam diante da maneira casual com que ele falava. Ela perguntou por que isso a deixava tão nervosa e por fim concordou em abrir a mão. O momento se tornou constrangedor até que ele a parabenizou pela vitória, dizendo que ela poderia escolher o prêmio e que a decisão estava inteiramente com ela. Quando ela questionou se precisava mesmo ser tão direta, ele apenas lembrou das palavras que ela mesma havia dito antes, pedindo que pensasse sozinha sobre o significado delas. Mais tarde, Hyeri conversou com Soo-young, interpretando as palavras dele como um pedido para passarem mais tempo juntos. Comentou que no fundo Soo-young já entendia o que ele queria dizer, mas optava por não responder. Disse que ela já havia cruzado a linha ao segurar a mão dele e que tudo começava de forma casual. Insistiu que aquilo já era alguma coisa e perguntou o que mais poderia ser. Por perto, outros comentavam sobre Hyun. Lembraram da garota que esteve com ele mais cedo, questionando se ele estava namorando apesar de negar. Alguns murmuraram que as pessoas não o deixariam em paz, chamando-o até de ladrão da namorada de Chong Junho. Surpresos, diziam que ele tinha uma boa imagem, mas os rumores persistiam. Concluíram que onde há fumaça há fogo, já que tantas garotas se aproximavam dele. Em meio a esses pensamentos e boatos, Soo-young enviou uma mensagem aceitando o convite para o encontro. Refletindo sobre sua situação enquanto conversava com a inteligência artificial, interpretou aquilo como um encontro. Ela admitiu que ele havia sido tão habilidoso que as coisas avançaram naturalmente, quase sem que tivesse percebido. A assistente então apresentou os dois lados. Passar tempo juntos em um ambiente novo poderia aproximá-la de Hyun. Outro motivo vinha de sua profissão. Como escritora de romances, uma saída como essa poderia servir de inspiração e material para suas histórias. Mas a assistente também alertou para os riscos. Uma pessoa habilidosa podia conduzir naturalmente um relacionamento como quisesse, principalmente em um cenário romântico como um parque de diversões.
Soo-young sabia que Hyun era difícil de ler, mas não podia ignorar o potencial de boas referências. A assistente lembrou que devia tratar pessoas como fins e não como meios, mas reconheceu que talvez o passeio fosse divertido de verdade. Explicou como identificar sinais de alerta. Alguém que só buscasse diversão manteria barreiras. Disse para confiar em seus instintos, já que uma má sensação não deveria ser ignorada. Ela suspirou com a dificuldade dessa fase indefinida. Soo-young admitiu sua curiosidade e decidiu permitir-se ser enganada por Hyun só daquela vez, mesmo que fosse mais inesperado do que havia imaginado. No dia do encontro, ela rezou em silêncio por um assento, encontrou uma vaga e se apressou, mas ao olhar para o lado viu alguém familiar sem se lembrar de onde. Em meio aos anúncios e à multidão, ouviu a chamada para descer em Canal Wold. Avisou a Hyun que tinha acabado de chegar e estava indo para a entrada, mas ele respondeu que estava atrás dela e não à frente, revelando-se com seu tom provocativo de sempre. Novamente ela sentiu aquela presença surpreendente. Havia confiança em cada movimento dele, como se tivesse certeza de que seus métodos funcionariam. Soo-young se perguntou se outras garotas não caíam fácil em seu charme e decidiu manter a guarda alta. O calor a incomodava e ela pensou que não queria segurar sua mão. Ele reagiu com um leve desapontamento, dizendo que era uma pena e brincou que deveriam ter escolhido um dia mais frio para sair. Decidida a não se deixar levar, Soo-young resolveu focar no que queria fazer. Apontou para uma atividade próxima e perguntou se podiam tentar. Ele concordou, admitindo que também nunca tinha feito aquilo. Achou estranho, mas considerou uma pequena vitória. Mentalmente criou uma lista para usar como referência em seus futuros escritos. Queria experimentar 3 coisas naquele passeio. Fazia tanto tempo que não saía que queria tirar o máximo da experiência. O que não tinha previsto era o senso estético exageradamente particular de Hyun, até mesmo na hora de escolher roupas. Enquanto experimentava, ele comentou que uma que ela já havia usado antes ficava melhor. Para Soo-young todas as roupas pareciam iguais, mas ele insistia em testar outra calça de perna levemente mais larga. Enquanto olhavam, ele comentou sobre um casal próximo, dizendo que tinham se conhecido em um clube de hobbies. Observou como muitos afirmavam estar ali por interesse em hobbies, mas suas verdadeiras intenções eram claras. Apontou que um deles não tinha nenhum interesse em roupas, enquanto o outro conduzia a conversa para assuntos específicos, rindo sobre como era óbvio. Comparou ao encontro em grupo que haviam participado antes, dizendo que até Soo-young havia sido mais direta, assumindo que ela também devia ter achado engraçado daquele ponto de vista. A menção ao encontro a fez estremecer e ele comentou como ela parecia gostar de observar pessoas. Ela perguntou se havia algo de errado nisso e ele respondeu que também era um observador, chamando isso de risco da profissão. Ela concordou, mas admitiu em silêncio que no seu caso também era uma forma de disfarçar a falta de habilidades sociais. Percebeu que naquele dia estava fazendo o mesmo, julgando e analisando aqueles ao redor assim como sempre fazia. Lembrou de como notar o rapaz que queria desesperadamente começar um jogo de bebida barulhento e de outro que se esforçava demais para parecer encantador. Não importava o quão natural alguém agisse, ela conseguia enxergar através, porque observava e julgava tanto quanto Hyun. Diferente dela, ele parecia realmente gostar de tudo aquilo. Enquanto seguiam, perguntou se ela já tinha terminado de se trocar e foi então que Soo-young percebeu que ele estava observando cada detalhe. Ele a provocou por recuar, dizendo que assim não tinha como avaliar nada se ela continuasse se afastando. Comentou sobre a cintura da saia, sugerindo que talvez estivesse larga demais. Quando ela mencionou o ajuste lateral, ele disse que podia apertar mais e, sem esperar, se aproximou para ajudar. Ela se assustou quando ele puxou o zíper, ajustando por conta própria. A súbita proximidade a deixou desconfortável e tensa. Acusou-o de saber exatamente o que estava fazendo, afirmando que não lhe daria a reação que ele queria. Disse para que não tentasse entendê-la porque não queria ser decifrada com tanta facilidade. Ele admitiu que queria sim compreendê-la, mas fosse medo, vergonha ou nervosismo, ela não soube identificar o que realmente sentia quando sua manga acabou presa no fecho da fivela. Soo-young reagiu tentando se soltar, dizendo que não precisava de ajuda, mas ele ergueu o braço e disse calmamente que cuidaria disso. Ela ficou imóvel observando ele se aproximar. Enquanto ele lutava com o tecido preso, comentou em tom leve que devia ter pressionado o fecho demais. E assim que terminou, Soo-young se apressou para sair dali sem olhar para trás, mas antes que pudesse sair do provador, a mão grande de Hyun a puxou pela cintura com firmeza, perguntando para onde ela pensava que ia. Um instante depois, os dois apareceram juntos. Ele segurava uma gravata diante dela, avaliando com um sorriso, dizendo que precisavam escolher uma, que aquela era a melhor. Soo-young olhou para ele desconfiada, dizendo que aquilo parecia proposital demais, combinando roupas iguais como se fossem um casal de estudantes.
Enquanto os dois se viam refletidos no espelho, comentou que provavelmente o casal da vitrine devia ter se conhecido na escola como eles. Su-young revirou os olhos pensando que lá vinha ele de novo e respondeu que se já tivesse terminado de escolher tudo deveriam ir, repetindo para si mesma que não podia baixar a guarda naquele dia, mas assim que pisou do lado de fora começou a chover forte. Surpresa, ela olhou pro céu dizendo que ninguém tinha avisado que choveria. Hyun também parecia incrédulo, observando as pessoas correndo para se abrigar, e foi então que Su-young percebeu que a primeira meta do dia já tinha ido por água abaixo. Soltou uma risada sem graça percebendo que todo esforço tinha sido inútil. Ainda restavam 2 metas: desconfiar de Hyun e suportar a multidão, mas naquele momento ela só conseguia rir da ironia enquanto ele a observava em silêncio como se tentasse decifrar o que se passava na cabeça dela. Não muito longe um casal discutia alto. A garota reclamava dizendo que ele devia ter olhado a previsão do tempo antes de saírem, que os jogos internos eram sem graça. Su-young observou a cena sentindo uma pontada de empatia, murmurando para si mesma que todos estavam no mesmo barco e que ela também estava frustrada. Ainda distraída, sentiu algo sobre seus ombros e se assustou ao ver que Hyun havia colocado um capa de chuva em formato de animal. Ele abotoou os botões com um sorriso perguntando se ela preferia gatinho ou cachorrinho. Su-young o encarou sem entender perguntando o que ele estava fazendo. Ele riu dizendo que era perda de tempo ficar parada ali e sugeriu que colocasse a capa para jogar mais uma rodada do lado de fora. Ela o olhou confusa perguntando se ele realmente pretendia sair na chuva, que ficaria encharcado. Afinal, ele era o tipo que odiava estragar a própria imagem, o mesmo que levava meia hora só para escolher uma calça. Su-young ficou sem reação enquanto ele já começava a andar à frente dizendo com naturalidade que talvez ela não tivesse gostado da ideia. Apressada, ela respondeu que não era isso, mas quando percebeu ele já estava longe acenando e chamando ela com um sorriso dizendo para se apressar, chamando de cachorrinha. Su-young ficou um pouco envergonhada pedindo para que Hyun ficasse quieto por um segundo enquanto corria pela chuva. Quando finalmente o alcançou, reclamou perguntando por que ele podia usar algo estiloso enquanto ela ficava com aquela capa estranha. Hyun sorriu com orgulho e perguntou se ela achava que ele estava bonito naquele momento. Ela bufou explicando que estava falando da capa, não dele. Então ele estendeu a mão com um sorriso pedindo a mochila dela dizendo que carregaria para ela. Ela observava a bagunça ao redor com tanta gente correndo para se proteger da chuva. Tudo parecia um caos. E por um momento pensou em como era absurdo ir contra o fluxo. Mas Hyun era diferente de todos. Era o tipo que a encorajava a fazer exatamente isso. E por algum motivo ela não odiava estar ali com ele. Olhou para as costas dele à sua frente pensando que enquanto todos fugiam da chuva eles seguiam juntos e que se continuassem assim acabariam se perdendo. Talvez por isso estendeu a mão instintivamente para segurar a dele. Mas antes que pudesse tocar, Hyun se virou de repente e perguntou se ela não achava tudo aquilo novo e diferente. Vendo o jeito como ela ficou parada sem saber o que dizer, ele insistiu perguntando o que havia de errado. Su-young arregalou os olhos sem acreditar que quase o tocou, e respondeu rápido dizendo que só tinha se distraído. Hyun riu dizendo que ela precisava escrever cenas assim nas histórias dela. E Su-young se surpreendeu, se perguntando se ele sabia o verdadeiro motivo de ela ter ido até ali. Ainda assim o seguiu dizendo que o lugar estava cheio demais e que tinha medo de se perder. Hyun respondeu com leveza dizendo que então ela podia simplesmente se perder com ele o dia inteiro, perguntando do que ela estava mais curiosa. Naquele instante Su-young se lembrou da própria lista de tarefas e pensou se a segunda atividade seria possível. Logo chegaram à bilheteria da casa mal assombrada, mas o atendente anunciou que só restava um ingresso. Su-young explicou que estavam juntos e perguntou se havia alguma solução. O funcionário disse que verificaria e daria um jeito. Ela olhou para Hyun apreensiva perguntando o que fariam se não desse certo. Ele respondeu com calma dizendo para ela tentar convencer-o, que dissesse que os dois eram inseparáveis. Su-young ficou atônita encarando ele com irritação disfarçada, achando absurdo como ele conseguia dizer coisas tão cafonas com tanta naturalidade. Mas antes que pudesse responder, o atendente voltou avisando que eles seriam os últimos a entrar e pedindo cuidado porque o interior era bem escuro. Su-young andou apressada na frente dizendo para irem logo, enquanto atrás dela Hyun observava seu jeito mecânico de andar e sorria de canto achando graça da tentativa dela de parecer indiferente. Assim que entraram na casa mal assombrada, o clima ficou sombrio. À frente um casal caminhava junto e a garota gritava assustada agarrando o namorado, enquanto atrás Su-young tentava manter distância de Hyun, andando de forma rígida e tensa. Ele a observou de canto e provocou perguntando se ela também estava com medo. Su-young pensou com sinceridade que sim, que ouvir os outros gritando fazia o corpo dela arrepiar. Hyun riu dizendo que era curioso ela sentir medo mesmo sabendo que o grito vinha dos outros. Ela preferiu não responder e continuou andando em silêncio.
pensando se ele dizia aquilo só para provocá-la ou porque realmente percebia o quanto ela ficava inquieta perto dele. Distraída, acabou pisando em uma mão de borracha caída no chão e perdeu o equilíbrio, quase caindo para o lado, mas com receio de esbarrar em Hyun se jogou para o outro lado. Ele viu a cena e riu baixo, provocando de novo, dizendo que ela estava mesmo com medo. Soo-young ficou sem graça, mas acabou admitindo que sim, que já tinha dito que estava assustada. De repente Hyun estendeu a mão em direção ao cabelo de Soo-young, dizendo que achava que o que assustava ela não eram os fantasmas, mas ele. Enquanto falava, ajeitou delicadamente algumas mechas soltas, fazendo ela se sobressaltar. Instintivamente deu um passo rápido para frente, tentando disfarçar o nervosismo, e respondeu apressada, perguntando por que teria medo dele. Mesmo assim sentia o coração inquieto e um desconforto que não sabia explicar. Hyun voltou a perguntar o que ela achava e Soo-young percebeu que aquele vai e vem de provocações não podia continuar. Ele estava tentando sondar os sentimentos dela de forma vaga de novo. Lembrou dos conselhos que tinha lido do chat na noite anterior e repetiu para si mesma que precisava agir com cuidado, observar se ele estava sendo sincero ou apenas brincando. Ela decidiu que dessa vez seria diferente, que manteria o controle. Soo-young pensou que talvez fosse hora de testar Hyun também, mesmo sem saber exatamente como. Então olhou para ele e perguntou de forma franca por que ele continuava dizendo coisas que podiam ser mal interpretadas. Tentou soar firme, dizendo que achava que dali em diante ele a trataria de forma mais séria, mas perdeu confiança no meio da frase e desviou o olhar, se perguntando se não tinha sido direta demais. Antes que pudesse se arrepender, Hyun riu e perguntou o que ela queria dizer com sério. Abaixou o rosto, encarando ela de perto, fazendo Soo-young se inclinar para trás, desconfortável e com o corpo inteiro tenso. Respondeu baixinho que não sabia, que ainda não tinha pensado sobre isso. Ele voltou a perguntar o que ela queria de verdade e ela hesitou sem saber como responder, até que disse num sussurro que só queria que ele ficasse tão abalado quanto ela. Mordeu o lábio e completou que também queria que ele pensasse nela o tempo todo, que se preocupasse e ficasse nervoso do mesmo jeito que ela ficava. Precisava saber o que ele realmente sentia para se proteger desse território confuso chamado incerteza. Depois de dizer tudo aquilo de forma tão direta, Hyun ficou em silêncio e isso deixou Soo-young ainda mais sem ar. O lugar era escuro demais para que ela visse a expressão dele e o silêncio dele a deixava completamente desnorteada. Soo-young respirou fundo e deu um passo à frente, se aproximando dele. Pensou que se por acaso Hyun estivesse sendo sincero, não sabia o que faria depois. Quando as pontas dos sapatos se tocaram, ela finalmente conseguiu ver os olhos dele. Havia algo diferente ali. Um desvio leve no olhar que denunciava hesitação. Naquele instante ouviu o som dos batimentos e percebeu que o som não era só dela. O coração dos dois parecia bater no mesmo ritmo. Então Hyun falou com voz baixa, dizendo que já estava fazendo isso, que já sentiu mesmo quando estava com ela. Soo-young ficou sem reação. Era uma emoção estranha e nova que a deixava confusa e completamente perdida. Pensou que estava arruinada, que não fazia ideia do que fazer a seguir. Ainda atordoada, viu Hyun dar um passo à frente, dizendo que não era a única tremendo, que ele também tinha ficado assustado e que não a provocava porque ela tinha medo. Lembrou que tinham prometido não se provocar tanto e passou por ela calmamente. Soo-young ficou parada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir, e perguntou se ele realmente lembrava daquela promessa. Hyun respondeu com naturalidade que é claro que lembrava. Ela ficou sem saber se ele tinha entendido o sentido do que ela dizia ou se fingia não entender. Chamou por ele e perguntou o que havia quando percebeu o silêncio. Hyun apenas sorriu, dizendo que não era nada, que tinha encontrado uma pista e sugeriu que saíssem. Ele comentou animado que era sorte a chuva ter parado e sugeriu que tirassem uma foto, já que tinham tirado as capas. Pegou o celular, tirou algumas fotos e riu, perguntando por que ela sempre travava nas fotos. Algum tempo depois ele perguntou se podia postar nos stories e ela apenas murmurou um sim. Os dois pararam em uma lanchonete e compraram algo para beber. Então Hyun perguntou por que ela não usava Instagram. Soo-young explicou que já tinha instalado uma vez, mas não gostou e acabou apagando. Viu ela acrescentar que mesmo assim todos sempre perguntavam. Então às vezes sentia que precisava voltar a usar. Hyun riu, dizendo que sentia que precisava e sugeriu que reinstalasse logo ali. Em poucos minutos Soo-young criou uma nova conta e ele comentou orgulhoso que era a primeira pessoa a segui-la. Fez uma pausa curta e explicou que precisava atender uma ligação, pedindo para ela ficar à vontade e olhar em volta. Deixou ela ali franzindo a testa enquanto olhava pro celular, sem entender o motivo de ele sempre escolher as coisas certas para provocar. Falava de um jeito que parecia natural esperar que ela se interessasse por ele, mas o que Soo-young não percebia era que naquele instante em que sentiu curiosidade, um novo capítulo tinha começado. Observando o avatar de Hyun, ela levantou o dedo para tocar na foto, mas parou ao ver o círculo verde em volta do perfil, e antes que pudesse entender o que significava, ouviu a voz dele soar atrás dela.
Hyun chamou dizendo que já era hora de ir e o som da voz dele fez Soo-young se sobressaltar. Ela instintivamente escondeu o celular atrás das costas olhando para ele nervosa. Ele franziu o senho perguntando por que ela olhava tão fixamente. E ela mentiu dizendo que só estava conferindo as mensagens. Um pouco depois já estavam na área mais radical do parque. Conforme o carrinho subia, Soo-young começou a entrar em pânico reclamando que ele tinha mentido dizendo que não era alto. Hyun apenas ria se divertindo. Disse que achava que se ela aguentou a casa mal assombrada ficaria bem ali também. Olhou para baixo empolgado e pediu para ela abrir os olhos dizendo que era bonito. Soo-young estava pálida e de olhos fechados repetindo que não. Ele insistiu pedindo para que confiasse nele só dessa vez. Ela apertou os lábios perguntando como poderia confiar. Ele respondeu dizendo para considerar aquilo um golpe, que confiasse mais uma vez. E ela pensou que ele sempre era o primeiro a se aproximar e o primeiro a se afastar, que tinha sido tola por achar que poderia esperar algo dele. Então o chamou em tom sério fazendo ele virar o rosto curioso. Soo-young abriu os olhos no exato momento em que o carrinho parou no alto e avisou que se ele estivesse mentindo estaria morto. Hyun respondeu firme dizendo que não estava, e ela finalmente olhou para baixo vendo a paisagem se espalhar embaixo dos pés. Ao lado ouviu a voz dele calma e divertida dizendo que tinha avisado que era bonito. Ela virou o rosto para encarar ele. E nesse instante o carrinho despencou em alta velocidade. Os gritos tomaram conta de todo o vagão enquanto Hyun ria animado perguntando se não era divertido. Mais tarde os dois foram para outra área do parque e conversaram bastante. Em certo momento Soo-young comentou sem expressão perguntando se ele gostava mesmo de garotas fofas daquele tipo. Hyun respondeu com um som afirmativo e logo devolveu a pergunta. Então respondeu num tom levemente irritado dizendo que gostava de rappers de calça larga e cheios de tatuagens. Hyun arqueou a sobrancelha duvidando e perguntou se era mesmo verdade. Durante o caminho de volta Soo-young não conseguia parar de pensar na conversa. O que era para aliviar a tensão acabou deixando os dois mais próximos do que ela esperava. E ainda assim ela não conseguia entendê-lo completamente. Continuaram jogando, rindo e se provocando. E quanto mais o dia passava mais as emoções pareciam subir sem controle. Ela pensou que se aquilo fosse amor talvez valesse a pena se deixar enganar uma vez. E acreditou nisso de verdade. Já dentro do balão de ar quente Soo-young ainda estava empolgada. Levantou-se para olhar o céu e comentou que ele não tinha mentido quando disse que seria divertido. Ela respondeu que talvez só um pouco e ele disse o mesmo, completando que se tivesse ido embora do Paris naquela época provavelmente se arrependeria. A revelação pegou Soo-young de surpresa. Hyun explicou que na verdade era por causa de um estágio profissional, que ficaria embarcado por cerca de 4 meses e que partiria dali a 10 dias, por isso andava tão ocupado se preparando. Soo-young entendeu na hora dizendo que então era por isso. Lembrou das vezes em que ele dizia que quase não mexia no celular à noite e percebeu que era verdade. Ele comentou que planejava guardar os ingressos do parque para outro momento, mas que quando ela disse que queria ir não conseguiu recusar. Soo-young congelou por um instante. A ideia de não vê-lo mais deixava uma sensação estranha apertando o peito. Pensou que não fazia sentido se sentir assim já que nem tiveram tempo de entender o que estavam vivendo. Justo agora que ela começava a se abrir um pouco, Hyun pareceu culpado dizendo que devia ter contado antes e pediu desculpas. Soo-young respondeu que não tinha problema, que antes mesmo sabendo que ela escrevia romances ele fingia não saber só para provocá-la, mas então parou no meio da frase percebendo que tinha se entregado sem querer. Levou a mão à boca surpresa enquanto Hyun a olhava confuso tentando entender o que ela quis dizer. Hyun perguntou o que havia de errado e completou dizendo que não estava mais provocando. Soo-young se surpreendeu e quis saber por quê. Ele respondeu com simplicidade lembrando que ela mesma tinha dito que não gostava. Ela o encarou em silêncio por um momento e acabou dizendo que tudo bem então. Ele olhou para ela e de repente estendeu a mão oferecendo segurar a dela caso se arrependesse. Soo-young ficou olhando aquela mão estendida e pensou que talvez fosse por causa daquelas premonições que pareciam ligar os dois de um jeito impossível de romper. Começou a estender a própria mão mas no instante em que os dedos quase se tocaram recuou rápido inventando uma desculpa dizendo que suas mãos suavam demais. Entendeu que devia parar por ali. Depois de jogarem sem parar o dia todo Soo-young nem percebeu o tempo passar. Só quando os fogos de artifício terminaram e os dois correram de volta percebeu que estavam prestes a perder o último ônibus. Então mudou de assunto perguntando por que ele ficou olhando pro celular durante os fogos. Hyun hesitou dizendo que era só por causa do brilho, mas de repente comentou que aquele era o último ônibus e apontou para a rua. Soo-young viu o veículo se aproximando e ficou paralisada. Fez as contas rápidas percebendo que não daria tempo
de chegar. Enquanto ela ainda pensava, Hyun perguntou se ela realmente queria pegar o ônibus e logo gritou para ela correr. Soo-young reclamava sem fôlego enquanto corria, dizendo que as pernas dele eram 2 vezes maiores que as dela. Hyun virou levemente a cabeça e respondeu num tom tranquilo, dizendo que ela até estava acompanhando bem. Entre risos ele apontou pro céu pedindo para ela olhar também. Soo-young levantou os olhos surpresa com a vista e pensou que aquilo era exatamente como naquele dia em que fugiu da festa. E para sua surpresa ele repetiu a mesma pergunta de antes, dizendo que correr daquele jeito não era confortável. Ela olhou para a estrada que cruzavam e percebeu que ele até ajustava o passo para manter o ritmo com ela, mas dessa vez a sensação era completamente diferente. O coração acelerava de outro jeito. Sem perceber, começou a se perguntar como seria o rosto dele quando estivesse concentrado em correr. Virou levemente a cabeça e observou. Viu a expressão determinada dele e também o próprio reflexo nos olhos claros que a encaravam. O olhar intenso a fez corar de leve, desviar rápido. Então estendeu a mão e puxou de leve a manga da camisa dele, dizendo com a voz entrecortada que achava que não ia conseguir alcançar o ônibus a tempo. Comenta seu momento favorito e se querem a parte 3, curte, compartilha e se inscreve para mais vídeos como esse. E se quiser dar aquela força extra é só virar membro do canal. Valeu demais por assistir.